A busca pela felicidade. Parece que é a grande jornada de todo mundo, né? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nessa questão, viajando desde o pensamento dos filósofos da Grécia Antiga até chegar numa perspectiva espiritual que é, no mínimo, fascinante. Bom, vamos começar com a pergunta, aquela que ecoa há séculos e que já tirou o sono das mentes mais brilhantes. Afinal, o que é, de verdade, ser feliz? É uma pergunta que parece simples, mas nossa, a complexidade por trás dela é gigantesca. E para guiar a gente nessa exploração, aqui está o nosso roteiro. Primeiro, vamos desmascarar uma armadilha mental muito comum. Depois, vamos seguir por dois caminhos bem diferentes, o do ter e o do ser, com uma história sensacional para ilustrar. E, por fim, vamos ver como a felicidade pode ser uma consequência de se conhecer melhor. Então, vamos lá. Para começar, vamos falar de um obstáculo que talvez seja bem familiar para muita gente. Uma verdadeira armadilha da nossa mente que nos impede de encontrar a paz que tanto buscamos. E aí, se identificou? É muito comum a gente adiar a própria felicidade, né? Colocar uma condição nela. Ah, só vou ser feliz quando eu me formar, quando eu comprar aquele carro. O problema é que quando a gente chega lá, a alegria dura pouco e logo aparece uma nova condição na nossa frente. A gente entra num ciclo vicioso, num loop de insatisfação que parece não ter fim. E essa armadilha toda, ela nos joga direto no primeiro grande caminho que a gente vai analisar aqui, a busca pela felicidade através da posse, do acúmulo de coisas. É o que a gente chama de caminho do ter. A filosofia por trás desse caminho do ter é o hedonismo. Basicamente, é a ideia de que o prazer é o bem maior da vida. E nessa lógica, prazer é uma coisa que se compra, que se acumula. Parece simples, né? Quanto mais coisas eu tenho, mais prazer eu consigo comprar e, portanto, mais feliz eu sou. Mas, será que essa conta fecha mesmo? E o mais irônico é que o próprio Epicuro, que muitas vezes é mal interpretado como um cara que defendia o excesso, deixou esse recado bem direto pra gente. Essa frase dele escancara a falha desse caminho. Ele cria um desejo que nunca, jamais, é satisfeito. A busca pelo ter é como correr numa esteira. Você corre, corre, mas não chega a lugar nenhum. Então, aqui está o pulo do gato. A gente precisa entender a diferença gritante entre prazer e felicidade. O prazer, ele é sensorial, é de momento, é algo que vem de fora. A felicidade, por outro lado, é emocional, é duradoura. É uma coisa que a gente cultiva aqui dentro. São experiências completamente diferentes. Agora, para essa ideia toda do ter versus ser fica bem clara, bem visual, a gente vai mergulhar numa história incrível, contada pelo historiador Heródoto. Imagina o cenário. De um lado, o rei Creso, um homem tão rico, mas tão rico, que o nome dele virou sinônimo de riqueza. Do outro lado, Solon, um dos maiores sábios da Grécia. E o Creso, todo orgulhoso, decide esfregar toda a sua fortuna, todo o seu poder material, na cara do filósofo. Depois de mostrar todo o ouro, todas as joias, Creso, convencido de que ia ouvir o próprio nome, faz a pergunta de $1 milhão. Ele não quer só uma resposta, ele quer a confirmação, vinda do homem mais sábio do mundo, de que toda aquela riqueza era prova da sua felicidade. E a resposta de Solon cai como uma bomba. Para o espanto total do rei, o sábio não aponta para ele. Ele fala de cidadãos comuns, gente que talvez não tivesse ouro, mas que era imensamente rica em virtude, em honra, em propósito. O recado não podia ser mais claro. A riqueza de verdade, aquela que sustenta a felicidade, vem de dentro. Vendo a cara de decepção do rei, Solon solta essa frase, que é quase uma profecia. Ele está basicamente dizendo que a fortuna material é frágil e que só o tempo e as porradas da vida podem mostrar quem é feliz de verdade, quem tem uma base sólida. E não deu outra. O tempo, que não perdoa ninguém, provou que Solon estava coberto de razão. A arrogância de Creso o levou para a ruína total. Ele perdeu o reino, a liberdade, perdeu tudo. E foi só ali, amarrado, na beira da morte, com as chamas chegando perto, que a ficha finalmente caiu. A felicidade dele nunca esteve nos tesouros, que agora eram só fumaça e cinzas. A história do Creso mostra como o caminho do ter é uma furada, uma areia movediça. E aí fica a pergunta, né? Tá, e qual é a alternativa? Bom,
A resposta está numa jornada completamente diferente, o caminho do ser. E o maior exemplo desse caminho, sem a menor sombra de dúvida, é Sócrates. Pensa bem, ele estava preso, foi condenado injustamente à morte e teve a chance de fugir, de salvar a própria pele. Mas para ele, fugir seria trair tudo em que acreditava, seria trair a si mesmo. E aqui a gente vê o contraste absurdo. Por fora, o corpo de Sócrates estava acorrentado numa cela, mas por dentro, por dentro, ele talvez fosse o homem mais livre de toda Atenas. A mente dele era livre, as ideias dele se tornaram imortais e a integridade dele era inabalável. A verdadeira liberdade e, por consequência, a verdadeira felicidade é um estado de espírito. É exatamente aqui que a gente conecta toda essa sabedoria antiga com a visão central desta nossa análise. A filosofia espírita codificada por Allan Kardec oferece uma perspectiva que pega esse caminho do ser e vai ainda mais fundo, entendendo a felicidade como uma consequência direta da nossa evolução interior. Nessa perspectiva, a felicidade deixa de ser só uma emoção que vai e vem. Ela se torna um estado de ser, sabe? É o resultado de uma jornada para dentro, de entender quem a gente é, qual o nosso propósito e de alinhar o que a gente faz com os nossos valores mais profundos. E como é que a gente cultiva isso? A filosofia espírita nos dá um caminho bem prático, baseado em 3 pilares: a coerência total entre o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. É pensar com clareza, falar com base na verdade e agir com integridade. Simples assim. E, ao mesmo tempo, um desafio enorme. Então, a grande virada de chave que fica aqui é essa mudança de foco. É parar de procurar a felicidade lá fora, em alguma coisa ou pessoa, ou num futuro que nunca chega, e começar a cultivar ela aqui dentro, agora, no presente, através da qualidade dos nossos pensamentos, das nossas palavras e principalmente das nossas atitudes. E para fechar, fica essa pergunta para a gente refletir. Olhando para a nossa própria vida, para as nossas buscas, para os nossos valores, onde é que a gente está colocando a nossa energia? Na busca sem fim por ter mais coisas ou no cultivo, que é mais paciente e muito mais recompensador, do nosso ser? A resposta para isso pode definir a jornada de uma vida inteira.